bom dia para todos vocês. Então agora é hora de você pegar o seu papel e caneta, porque vamos falar de 3 pensamentos sabotadores. 3 pensamentos que, se você não dominar, você não consegue prosperar na sua vida. Você não consegue ter realização, você não consegue tomar decisões importantes e isso te mantém no sofrimento. Então você precisa aprender a dominar esses 3 pensamentos sabotadores. E como eu disse, eu tenho certeza que você tem pelo menos um deles. Pelo menos um desses 3 que eu vou falar você tem. E as chances são maiores que você tenha o terceiro, que é o pior de todos. É o pior de todos. Então fica aqui comigo para você entender como dominar e para que você possa realmente realizar os seus sonhos, para que você possa tomar as decisões que são importantes e que estão te mantendo aí na zona, no ciclo de sofrimento. Tudo bem? Bom dia, Luciene. Seja muito bem-vinda. Então agora, presta atenção. Qualquer gatilho externo, escreva aí, gatilho externo. Qualquer coisa que aconteça, por exemplo, você está assistindo a televisão. Uma notícia, por exemplo, pode ser um gatilho externo. A fala de alguém, você está aí tomando, por exemplo, o seu café da manhã. A fala de alguém pode se tornar um gatilho externo. O que isso significa? Bom dia, Fabiane. Bom dia, Daniel. A partir desse gatilho, há um ciclo, há um processo automático que acontece aqui dentro da sua mente. Presta atenção. A partir desse gatilho, então vamos pegar um exemplo aqui. Alguém falou alguma coisa para você. A partir desse momento, a sua mente processa um pensamento. A partir desse pensamento, a sua mente dá um significado, um sentimento. E depois disso, ela te prepara para uma ação. Então escreva aqui: pensamento, sentimento e ação. Pensamento, sentimento e ação. Então, um gatilho externo cria um pensamento, um sentimento e uma ação. E isso é muito rápido. Por quê? Para sua mente, tudo se trata de sobrevivência. Então esse processo precisa ser o mais rápido possível. Por quê? Para garantir que você não morra. A nossa mente, ela está configurada para o que os nossos ancestrais viveram lá atrás. Lá atrás, o Homo sapiens era um ser praticamente insignificante na cadeia alimentar. E era muito comum que predadores maiores vinham lá e acabavam com ele. Simplesmente acabavam com ele e aí morreu o nosso ancestral. Só que a evolução fez com que a gente criasse mecanismos, a nossa mente criasse alguns mecanismos de defesa. Então esse pensar, sentir e agir, isso, obrigado, Suzana, pensamento, a Denise, a Ana Tércia, pensamento, sentimento e ação. Isso é uma maneira de de garantir a sua sobrevivência. Quer ver? Por exemplo, vamos imaginar que você tenha, talvez você se identifique, você tenha medo de barata. Alguém aqui tem medo de barata? Escreva eu aqui. Talvez você tenha medo de barata. Olhar. Vamos imaginar que você está andando na rua e aí lá do outro lado da calçada você observa este inseto andando no outro lado da calçada. Esse é o gatilho externo. Você estava andando tranquila e aí você viu uma barata. Esse gatilho externo faz com que automaticamente a sua mente gere um pensamento: opa, tem uma barata ali. Crie um sentimento, dê ali uma interpretação para aquilo. Nossa, eu tenho nojo de barata. E a partir disso, uma ação. Você sai correndo, mesmo sabendo que a barata está do outro lado e que você é muito maior, inclusive, que a barata, que você pode vencê-la. Você sai correndo o mais rápido possível. A ação. O tempo todo
a nossa mente nos joga para esse ciclo. Eu usei aqui, claro, o exemplo da barata. Mas o tempo todo nós somos hoje bombardeados com gatilhos externos. E esse mecanismo acontece da mesma maneira. Então você está aí assistindo, sei lá, um Netflix, você está na rede social, você está conversando com alguém. Bom dia, Jaque, seja bem-vinda. Guimarães também por aqui, bom dia. Você automaticamente entra nesse ciclo. Pensar, sentir e agir. Tudo bem até aqui? Faz sentido? Coloca aqui um coraçãozinho para eu saber se você está entendendo isso. Porque hoje aqui, para quem está chegando agora, a gente vai falar dos 3 pensamentos sabotadores. Aqueles pensamentos que fazem você desistir dos seus sonhos. Aqueles 3 pensamentos que fazem você se conformar com uma vida de sofrimento. E se você realmente quer uma mudança de vida para esse ano, você precisa aprender a dominar esses 3. Especialmente o terceiro. O terceiro é o mais perigoso de todos. É o mais perigoso de todos. Agora uma coisa importante. Eu dei o exemplo da barata, certo? Nem todo mundo tem medo de barata. Faz sentido? Nem todo mundo tem medo. Eu, por exemplo, eu não tenho medo de barata. Eu tenho medo de um outro animal, que se chama rato. Realmente eu tenho medo. Mas da barata não. Então existem algumas pessoas que têm e outras pessoas que não têm. E por que que isso acontece? Por conta de aprendizados que você teve ao longo da sua vida. Escreva aqui, interpretação. A partir de um aprendizado que você teve, a sua mente criou uma interpretação. Então, por exemplo, você aprendeu em algum momento que barata é uma coisa que você não quer, que é repugnante, que você não gosta. E aí você tem uma interpretação, que é, eu tenho que ficar longe de barata. E toda vez que uma barata aparece, ou que você ouve essa palavra, você o quê? Entra nesse ciclo. Pensar, sentir e agir. E aí você age. Ou seja, presta muita atenção agora que fichas irão cair. A interpretação que você tem, as interpretações que a sua mente tem, elas geram o seu comportamento. Escreva aqui, comportamento. A ação. A interpretação que você tem sobre barata faz com que você haja correndo o mais rápido possível, mesmo que você esteja do outro lado da calçada e que você saiba que você é muito maior do que a barata. Não sei se você sabe disso, mas você é muito maior e dentro da cadeia alimentar, o natural é que você derrote a barata. Tudo bem? Bom dia, Gabi, seja bem-vinda. Então é muito importante você entender isso. Bom dia, Alice, bom dia, Camila, sejam bem-vindas. A gente está falando dos 3 pensamentos sabotadores. Essa interpretação vem desses aprendizados. E nós aprendemos de 2 maneiras. Presta atenção, vai anotando aí para você entender tudo. Eu tô explicando de maneira bem didática para você entender esses pensamentos sabotadores. A gente vai chegar nesses 3 que podem hoje estar travando a sua vida. Bom dia, Tati, seja bem-vinda. E, como eu disse, o terceiro é o pior deles. E provavelmente você tem pelo menos um desses 3 que eu vou te falar. Infelizmente, você tem um desses 3. A gente aprende de 2 maneiras. A primeira, escreva aqui, por repetição. Repetição. De tanto você repetir uma ação, você aprende. É por isso que eu peço toda vez para você escrever aqui. Sabe por quê? Porque quando você escutou e você escreveu, a chance de você aprender aquilo é muito maior, de você guardar esse conteúdo. Tudo bem? Então, repetição. Repetição é uma maneira de você aprender. Então, por exemplo, você aprendeu a escovar os dentes por repetição. O que é ótimo para a sua mente que quer garantir a sua sobrevivência. Por quê? Porque você não precisa mais gastar energia para aprender a escovar os dentes. Automaticamente você faz. Você provavelmente escova de olhos fechados se você quiser. Você faz isso automaticamente. Tudo bem? Bom dia, Mônica. Bom dia, Laise. Sejam bem-vindas. Claudinha também. Luciane. Sejam bem-vindas e bem-vindos. A gente está falando sobre 3 pensamentos sabotadores. Bom dia, Adriana Cavalheiro, minha amiga. Seja bem-vinda. Primeira maneira que a gente aprende, repetição. A segunda, e aí eu quero que você escreva aqui também, impacto emocional.
impacto emocional. É quando alguma coisa acontece na sua vida e uma emoção, ela automaticamente vem. Ela é um evento de grande impacto emocional. Por exemplo, vamos imaginar que você era uma criança e você caiu andando de bicicleta e o seu pai te deu uma bronca enorme. Nossa, você caiu, você é incompetente, você é isso. Impacto emocional. Existe uma emoção junto com aquele fato. E a partir dali há um aprendizado. Eu contei esses dias aqui, acho que foi ontem ou antes de ontem, que o que eu faço hoje, que é falar aqui com você todos os dias, era algo praticamente impossível alguns anos atrás. Por quê? Porque eu não me sentia à vontade para conversar, por exemplo, com 24 pessoas que estão aqui. Eu achava, né, eu criava vários pensamentos sabotadores. Eu vou contar esses 3 daqui a pouco para você. Por quê? Porque eu tive um aprendizado de impacto emocional. E eu descobri isso na hipnoterapia. Aos 6 anos de idade, eu mudei de escola, primeiro dia na escola nova, a professora pediu para que eu me levantasse e me apresentasse. Imagina, para uma criança de 6 anos, né, a vergonha que eu estava sentindo. E aí, para piorar, ao invés de falar Márcio, eu falei Márcia. E aí todo mundo riu, inclusive a professora. Ali houve o quê? Um impacto emocional. Porque imagina uma criança de 6 anos que está chegando num ambiente novo, ela fala alguma coisa e todo mundo dá risada. Confortável ela não fica. Faz sentido? Totalmente desconfortável. A partir desse ponto, a minha mente aprendeu. Falar em público é perigoso. Tanto que eu realmente não conseguia. O que eu consigo fazer hoje é graças à hipnoterapia, que ressignificou isso na minha mente. Porque senão, eu provavelmente estaria aqui, ó. Poderia estar fazendo a live assim para você, ó. Oi, eu sou o Márcio Gata, mas eu não vou aparecer não, porque eu tenho vergonha. Eu não quero que você ria de mim. Entendeu? Faz sentido isso para você? Então a gente aprende de 2 maneiras. Repetição e impacto emocional. E são esses aprendizados que criam as interpretações que nós temos para o mundo. A nossa visão de mundo, ela é de acordo com esses aprendizados e com essas interpretações. Existem interpretações que são positivas para você, para a vida que você tem hoje, para a vida que você quer. Agora, existem interpretações que não são boas e que geram pensamentos sabotadores. E é aqui que a gente vai começar agora a falar desses 3 e eu vou mostrar para você como dominar esses 3 pensamentos sabotadores. Se você quer realmente prosperar na sua vida, se você quer ter a coragem de tomar uma grande decisão, se você não dominar esses 3 pensamentos sabotadores, infelizmente, eu duvido que você consiga mudar a sua vida. A Denise, eu não gosto dessa exposição. Chegar a se apresentar, dinâmica de grupo, meu Deus, me trava. Isso, Denise, certeza que é algum aprendizado que você teve, seja por repetição ou por impacto emocional. Porque assim, ó, vamos imaginar a Denise bebê. Claro que provavelmente você não vai ter essa lembrança. Mas como que os bebês agem? Os bebês têm vergonha? Não, né? O bebê, por exemplo, ele cai, levanta, ele faz cocô na fralda, ele come e derruba tudo na roupa dele, ele fica envergonhado, ele fica, nossa, eu quero me esconder porque eu fiz cocô na fralda. Não, o bebê não tem isso. A não ser que ele tenha um aprendizado. Boa, Suzana, é isso, eles são espontâneos. E você foi uma bebê, eu fui um bebê, todos nós fomos um bebê. Ou seja, nós nascemos, e eu vou usar a palavra muito bem colocada pela Suzana, nós nascemos espontâneos.
Só que a gente perde essa espontaneidade por quê? Porque há um aprendizado. Pode ter acontecido, por exemplo, uma repressão. O que é muito comum, pegando o exemplo da Denise. Pessoas que foram extremamente criticadas, elas foram extremamente controladas na infância. Não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo. E aí ela fica com medo de agir, ela fica com medo de falar alguma coisa. Crianças que foram castigadas, humilhadas muitas vezes porque elas cometeram um erro, e aí elas sofreram de violência com isso. Eu fico com medo de me colocar, claro, porque ficou o aprendizado aqui. Faz sentido? Você, por exemplo, o que normalmente uma mãe e um pai falam para criança pequena? Eu sei porque eu falava isso para as minhas filhas e eu ouvi muito isso também quando eu era pequeno. Não coloca o dedo na tomada. Alguém já colocou o dedo na tomada? Provavelmente, se você colocou o dedo na tomada, né, quando você era pequeno, talvez você tenha tomado um choque. E aquilo se torna o quê? Um aprendizado. Você vai colocar de novo o dedo na tomada? Não, não vai. Porque a sua mente não vai deixar você colocar. A sua mente vai arranjar alguma maneira de falar o seguinte: não, na tomada não. Não ponha o dedo na tomada. Tudo bem? Faz sentido isso para você? A Denise, eu falo sempre para as professoras que eu trabalho, não expor as crianças ao trocar. Exemplo, nossa, que mau cheiro ruim, que feio, você fez cocô. Isso trava e causa traumas. Perfeito, Denise. Perfeita a sua conduta. É exatamente isso. Porque a gente acha, e aí muito bom que você colocou isso, como adulto, a gente acha que a criança não está absorvendo aquilo. E isso não é verdade. Sabe por quê? Desde o momento da gestação, a mente da criança está absorvendo e criando interpretações o tempo todo. A mente é uma máquina de criar interpretações. Por quê? É uma maneira de garantir a sobrevivência. E aí essa fala, né, esse exemplo que você deu, se eu fico escutando repetidamente, eu vou achar que, por exemplo, eu faço tudo errado. Então eu não posso nem fazer um cocô, né, que é algo natural para uma criança fazer. Então eu começo a me travar. Eu posso ter problemas intestinais lá na frente. Exatamente por quê? Porque eu não quero ouvir isso de novo. Tudo bem? Faz sentido? Bom dia, Soraya. Bom dia, Raquel. Anália, a gente está falando aqui. Márcia, bom dia. Dos 3. Zenilda, seja bem-vinda. Dos 3 pensamentos sabotadores. Então vamos ao primeiro. O primeiro pensamento sabotador, que tem a ver com isso que eu falei há pouco aí, que foi até o exemplo que a Denise trouxe. Primeiro pensamento sabotador. Eu faço tudo errado. Eu faço tudo errado. Esse é um pensamento que vem sendo construído ao longo da sua vida por conta do quê? De resultados que você teve na sua vida. Resultados que você obteve. A nossa sociedade, ela classifica as coisas de uma maneira às vezes muito simples. Sucesso e fracasso. Então, se eu acumulei o que a sociedade diz, muitos fracassos, eu acho que sempre eu estou fazendo errado. E esse estou fazendo errado é uma construção que vem desde a infância. Eu faço tudo errado. Mas aqui, ó, a Jaque colocou, obrigado, viu, Jaque? Mas eu vou pedir para você colocar o contrário. Eu faço tudo certo. Escreva aqui. Eu faço tudo certo. Mesmo que você não faça tudo certo. Mas vamos enfatizar, eu faço tudo certo. A gente precisa começar a desprogramar nossa mente para esse pensamento sabotador. Eu faço tudo certo. Eu faço tudo certo dentro das minhas condições, dentro do conhecimento que eu tenho. Porque assim, sucesso e fracasso é uma coisa muito simples de definir na minha visão. Sucesso, fracasso. Fracasso é um resultado. Escreva aqui, fracasso é um resultado. Por quê? Existia uma expectativa que não foi atingida. E aí você pode chamar isso de fracasso. Só que na nossa sociedade, a palavra fracasso ela tem um peso emocional muito forte.
E aí as pessoas vão acreditando que elas são fracassadas. Não, você não é uma pessoa fracassada. Por pior que seja hoje a sua situação, por pior que seja o seu momento, por pior que sejam as suas circunstâncias, não. Você não é uma pessoa fracassada. E eu sei que as pessoas, principalmente ao seu lado, estão querendo que você acredite que você é uma fracassada, porque isso é uma maneira de dominação. É uma maneira de você ser dominada por essas pessoas. Não, você não é uma pessoa fracassada. Você é uma pessoa que não tinha, e talvez ainda não tenha, os conhecimentos necessários para você obter um resultado diferente. Porque do momento que você tem uma expectativa e você tem o conhecimento, a tendência é o quê? É você ultrapassar a expectativa, o que as pessoas chamam de sucesso. Faz sentido isso para você? Então, começa a guardar isso para você. Você não é uma pessoa fracassada. Você não é fracassado, você não é um fracasso. E o que você vive hoje não é quem você é. Não é quem você é. Você só não tinha a preparação. Escreva aqui, preparação. Você não estava preparada para alcançar aquilo que você desejava. Apenas isso. E eu sei que muito desse eu não faço nada certo, eu faço tudo errado, vem da onde? Vem principalmente do que você ouviu na infância, especialmente dos pais. Especialmente dos pais. Pais que foram extremamente exigentes, pais que foram extremamente violentos na maneira de abordar. E aqui eu estou falando isso não para você culpar os seus pais, mas para você compreender que você, por conta desses aprendizados, como eu te expliquei, ou por repetição ou por impacto emocional, criou aqui uma interpretação. E aí toda vez que você tem uma ideia nova, esse pensamento sabotador fala, mas você faz tudo errado. Você não faz nada certo. Alguém aqui se identifica com isso? Nossa, tudo que você faz dá errado. Então não tenta. Então não faz. Então não arrisca. E isso, obviamente, não vai mudar a sua vida. Porque enquanto você der espaço para esses pensamentos sabotadores, você não vai agir. E a mudança de vida, ela acontece na ação. Escreva aqui, ação. Preparação é preparar para a ação. É o conhecimento que você não tinha e que você agora vai buscar ter. Faz sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho se isso está fazendo sentido para você. Bom dia, Vanessa. Bom dia, Loma Cardoso. Ludmila, bom dia, Ludmila. Seja bem-vinda. A Suzana, eita, era exatamente assim que acontecia comigo. Boa, ainda bem que você colocou no passado. Acontecia. Segundo pensamento sabotador. Segundo pensamento sabotador. Não sou capaz. Não sou capaz. Há um desafio e você acha que você não é capaz. Mas aí eu quero que você escreva aqui. Eu sou capaz. Escreva. Eu sou capaz. Você precisa acreditar e construir isso dentro de você. Eu sou capaz. Você muitas vezes não se acha capaz, além do que você já viveu, os resultados como a gente falou aqui há pouco, mas também por quê? Porque você se compara com outras pessoas. A comparação é um terreno fértil, infelizmente, para você se sentir incapaz. Então, presta atenção com quem você está se comparando. Porque quando a comparação ela é injustíssima quando você não conhece os bastidores da outra pessoa. Tem muita gente que compara o seu bastidor, por exemplo, você compara todas as coisas ruins que você tem com o palco dos outros. Então, quando você compara a sua vida, que você sabe, dos problemas, das angústias, dos medos, e aí você olha uma imagem na rede social de alguém sorrindo, com uma praia bonita, aí você fala assim, nossa, eu não sou capaz. Eu não sou capaz de alcançar isso. Nossa, essa pessoa é melhor do que eu.
Essa comparação ela é um veneno. É um veneno. E isso faz com que você comece algo e você desista no meio do caminho, porque essa comparação entra, gera o pensamento. A partir desse pensamento, você o quê? Você acaba não agindo. A sua vida paralisa. Alguém se identifica com isso? É um pensamento extremamente sabotador. Se você não dominar esse pensamento sabotador, de não ser capaz, de não se sentir realmente alguém que pode sim conquistar o que você quiser, você pode construir um plano incrível para a sua vida esse ano. Você pode sim tomar aquela decisão que você está adiando há muito tempo e você é capaz de viver as consequências dessa decisão. Só que você precisa, claro, se preparar para isso. É por isso que todo dia aqui eu falo, coragem é ação com preparação. Escreva aqui, coragem é ação com preparação. Isso é coragem. Eu me preparo e eu ajo. Eu me preparo, eu ajo. Eu treino e eu ajo. É assim que você começa a mudar a sua vida. Você não vai mudar a sua vida não fazendo nada. Faz sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho para eu saber se isso faz sentido para você. Bom dia, Tiago. Seja muito bem-vindo. Edivandro também por aqui. A gente está falando de 3 pensamentos sabotadores. A gente já falou sobre um pensamento que é eu faço tudo errado. O segundo, eu não sou capaz. E aí lembra para quem está aqui desde o início. Eu falei que o terceiro era aquele que é o pior de todos. E eu duvido que você não tenha um desses 3. Porque se você não tivesse um desses 3, provavelmente você não estaria aqui comigo hoje. Muito provavelmente. Você não está aqui pelos meus belos olhos azuis, que não são azuis, certo? Você está aqui por quê? Porque você acredita que o Mentalidade Yogata te traz conhecimento. Tudo bem? Então, esses 3 pensamentos sabotadores, eles precisam ser dominados. E esse pensamento de não ser capaz também é uma construção ao longo da sua vida. Ao longo da sua vida. A gente precisa entender que o que aconteceu no nosso passado não determina o nosso futuro. Escreva aqui, o meu passado não determina o meu futuro. O seu passado não determina o seu futuro se você não quiser. A não ser que você queira ficar abraçada a esse passado de dor. O passado ele é importante para quê? Para você aprender com ele. Nossa, eu não tive aquele resultado que eu queria, por quê? Porque eu não tinha preparação. Obrigado, Zenilda. Muito obrigado. Você não tinha a preparação adequada, você não tinha os conhecimentos certos. Então, entenda que você precisa deixar esse passado para trás. Você precisa desapegar desse passado. E o seu passado não determina o seu futuro. Tem gente que acha que, porque fracassou uma vez, a vida é um fracasso. Não! Aquele foi um momento. Só que você pode hoje recomeçar. E é por isso que você precisa controlar as comparações. Você precisa controlar as comparações. E uma coisa que me ajudou muito no meu processo, porque eu também não me sentia capaz. Eu tinha muito esse pensamento sabotador. Eu pensava em alguma coisa e falava, mas alguém já fez. Nossa, eu não sou tão bom assim. E aí sabe o que acontecia? Eu desistia. Eu parei, principalmente na rede social, de seguir muita gente que não me faz bem. E aí um conselho que eu te dou, filtra, por exemplo, na rede social as pessoas que você segue. Eu hoje sigo talvez 60 pessoas no máximo. Tem gente que segue mais pessoas do que seguidores, né? Tem, sei lá, 5.000, segue 5.000 pessoas. Porque cada um mostra um recorte da vida que quer na rede social. Não mostra a vida real. Você já viu alguém? Não, deve ter, né? Mas não é o comum. Ninguém mostra, por exemplo, quando está fazendo cocô. Alguém mostra isso? Eu não mostro. Mas todo mundo faz cocô. Faz sentido? Mas ninguém mostra você naquela situação, né, desconfortável. Ainda mais quando você, sei lá, uma outra pessoa entra, né, no teu banheiro.
Ninguém mostra isso. Todo mundo mostra o quê? Filtros, né? Paisagens maravilhosas. Então toma muito cuidado com quem você está seguindo, porque pode parecer inocente, mas não é. Isso vai minando a sua confiança. Eu vou me sentindo incapaz. Porque aí eu vejo a minha vida, eu falo assim, nossa, na minha vida tá tudo errado, mas olha só na vida lá da minha cunhada, do meu cunhado, olha só, eles estão lá na praia, num dia maravilhoso, e eu aqui, trabalhando. Mas será que eles estão felizes lá? Será que tá tudo bem? Ou é apenas um recorte aquilo? Tudo bem? Faz sentido isso para você? Pensamentos sabotadores. Esse é o segundo. Eloide, sim, andei dando uma limpa no meu Insta e costumo seguir algo que me traga conhecimento. É isso. Use a rede social de maneira inteligente para você crescer e não para te destruir. Tudo bem? Agora vamos ao terceiro pensamento sabotador. E eu quero saber, isso está fazendo sentido para você? Coloca aqui um coraçãozinho se esses pensamentos sabotadores que eu estou trazendo aqui para você, eles estão fazendo sentido para você. Como eu disse, para você mudar a sua vida, para você ter um comportamento diferente, né? Lembra, pensar, sentir e agir, eu preciso ter pensamentos que me fortaleçam. Se eu continuar com esses pensamentos sabotadores, o meu comportamento vai apenas atender à interpretação que existe. Tudo bem? E isso já, que a grama do vizinho é sempre mais bonita. Sempre. Oi, Sam, seja bem-vinda. A Michele também por aqui, bom dia. A gente está falando de 3 pensamentos sabotadores. Eu vou falar o terceiro agora, que para mim, ele é o pior de todos. E a maioria das pessoas tem, infelizmente. Como que eu descobri isso? Muito nos meus atendimentos de hipnoterapia. Sempre caímos nesse pensamento sabotador, nessa interpretação, que é a falta de merecimento. A falta de merecimento. Eu não mereço. Eu não mereço. E esse pensamento sabotador é um pensamento oculto. É um pensamento oculto. É como se ele estivesse escondidinho atrás de uma moita, só esperando para dar as caras. Então, quando você pensa em se separar porque você merece ser feliz, é como se esse pensamento sorrateiro falasse assim, não, você não merece. Você não merece. E esse é o pensamento que faz com que você se conforme com o sofrimento. Então escreva aqui, eu sou merecedora. Eu sou merecedora. Eu sou merecedora. Sim, você é merecedora de uma vida boa, de uma vida de coragem, de uma vida que vai te trazer realização e não apenas sofrimento. Só que para você ter essa vida que você deseja, você vai precisar o quê? Se preparar. Preparação. Não existe mudança de vida sem preparação. E essa falta de merecimento, esse pensamento de eu não sou merecedor, eu não sou merecedora, também é uma construção que vem da infância. Isso acontece muito por conta do que aconteceu, especialmente, presta atenção agora, até os seus 7 anos de vida. Especialmente na gestação e nos primeiros 3 anos de vida, mais intensamente. Porque é nessa fase que você pode ter sofrido ou a sua mente ter interpretado uma rejeição ou um abandono um abandono. Rejeição e abandono. Então, se eu sou, imagina o seguinte, eu estou lá na barriga da minha mãe e minha mãe tenta me abortar. A interpretação é, nossa, se minha mãe, que deveria me dar proteção, que deveria cuidar de mim, ela está tentando me abortar, eu não sou merecedora nem da vida. Eu não mereço nada de bom. Eu não sou capaz de fazer minha mãe me amar. Então eu não sou merecedor, eu não sou merecedora. Essa crença, como eu disse, ela está na maioria das pessoas. E essa falta de merecimento não acontece apenas por essa rejeição, muitas vezes pelo abandono. A mãe, que pelas circunstâncias dela tinha várias tarefas e não olhava para você como você precisava.
eu me sinto abandonado, eu me sinto abandonada. A falta de merecimento fez parte da minha vida por muito tempo. Muito tempo. Por quê? Porque eu vivi exatamente esse abandono na minha infância. Minha mãe e o meu pai trabalhavam muito, né? Aquela geração anos 80, trabalhando fora, e eu ficava muitas vezes sozinho com a minha irmã mais nova, a partir dos 8 anos em casa, trancado depois da escola. Então aquela sensação de abandono, aquela sensação de estar sozinho. E claro que você vai falar assim, nossa gata, mas os seus pais estavam trabalhando. Sim, hoje eu, gata, 47 anos, adulto, mentor de coragem, hipnoterapeuta, pai, eu entendo isso. Agora, o Márcio, ou o Marcinho, como eu era chamado, né, na infância, de 8 anos de idade, ele não compreende isso fácil. Faz sentido isso para você? Não. Não há uma compreensão fácil disso. Só que a interpretação ficou. Então eu quero que você acredite que sim, você é merecedora, você é merecedor. Só que como que você agora vai dominar esses 3 pensamentos sabotadores? Bom dia, Silvana, seja muito bem-vinda. R. Testoni também por aqui, bom dia, sejam bem-vindos. Meus amigos insiders, sejam bem-vindos. Como que você vai dominar isso? Como é que você vai dominar esses 3 pensamentos sabotadores para que eles não prejudiquem mais a sua vida, para que eles não tirem os seus sonhos, para que eles não façam você desistir daquilo que é bom para você? Você precisa fazer as pazes com a sua história. Você precisa, escreva aqui, curar as feridas emocionais. Escreva, feridas emocionais. Você precisa curar essas feridas emocionais que estão o quê? Abertas aí. Porque, lembra que eu disse no início do gatilho? Um gatilho externo, ele surge e a partir daí um pensamento. Agora, se eu tenho aqui um pensamento, uma interpretação diferente, o meu sentimento e a minha ação também serão diferentes. Então, enquanto eu ainda tenho a ferida, por exemplo, do abandono, o meu comportamento sempre vai ser o quê? Para evitar esse abandono. Então é por isso que muitas mulheres, mesmo sabendo, tendo consciência que estão em casamentos falidos, casamentos tóxicos, abusivos, elas preferem ficar, sabe por quê? Porque é a criança dela que está com aquela dor do abandono, porque a dor do abandono foi tão grande, ficar sozinha foi uma dor tão dilacerante, que ela prefere, isso inconscientemente, ficar numa relação, porque pelo menos ela acha que ela não está sozinha. Olha que louco isso. Olha que louco isso. Por isso que fazer as pazes com a sua história é um pilar. E eu quero que você escreva aqui, do que eu chamo, do meu método, que é chamado de blindagem emocional. Escreva aqui, blindagem emocional. É a blindagem emocional que é capaz de te levar para a vida que você merece, para te tirar muitas vezes do fundo do poço. Agora, um dos pilares é o quê? Fazer as pazes com a história. Enquanto essa ferida emocional ela está aberta, a minha mente ela vai focar apenas em evitar a minha dor. Por isso que esse é o primeiro grande pilar da blindagem emocional. Fazer as pazes com a história. É olhar para esse passado, muitas vezes dolorido, e mudar essas interpretações. Quando eu tenho blindagem emocional, quando eu curei, né, essas feridas emocionais, eu consigo agir, eu consigo criar evidências e eu paro de desistir. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho se isso faz sentido para você. É assim que você vai dominar os pensamentos sabotadores, curando as feridas que estão abertas, mudando as interpretações que existem aí na sua mente. Porque senão o seu comportamento vai ser automático. Pensar, sentir e agir. Pensar, sentir e agir.
Tudo bem? Olha, eu espero que você tenha entendido, que você tenha gostado do que a gente falou, porque o que eu sempre digo aqui para você? É a ação que gera a transformação. Por isso que coragem é ação com preparação. E é por isso que coragem é felicidade. Escreva aqui, coragem é felicidade. Coragem é felicidade, para você não esquecer. Se você quer ter uma vida feliz, se você quer sair desse sofrimento, se você quer ter momentos de realização que você merece, que você é capaz e que você faz tudo certo, sim, você ainda talvez não tenha feito porque você não estava preparada, você só alcança essa felicidade se você agir, se você tiver coragem. Mas a coragem não é uma poção mágica. A coragem é ação com preparação. Eu me preparo, eu ajo. E isso traz felicidade para mim. Então, ó, como eu peço todos os dias, printa essa tela agora e publica coragem é felicidade. Para você dar uma mensagem para sua mente. Coragem é felicidade. Mas a coragem, não a coragem de ser uma pessoa destemida. Não, a coragem de alguém que se prepara e age. Se prepara e age. Coragem é felicidade. Printa essa tela e publica aí no seu Instagram. E se você quiser, me marca, que eu vou ter o maior prazer de te repostar. Coragem é felicidade. Tá bom? Era sobre isso que eu queria falar neste Mentalidade ao Gato, nosso encontro diário às 8h15 da manhã. Amanhã, claro, tem live, deixa eu ver aqui a minha colinha. Os passos eficazes para dominar o medo de não agradar. Será que você tem um medo de não agradar? Você deixa de fazer coisas porque você tem medo de não agradar? É sobre isso que a gente fala amanhã às 8h15 da manhã, horário de Brasília, tá bom? Um lindo dia para você e a gente se vê. Grande abraço. Tchau!